Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor seja conosco nessa manhã e cada dia. Nós, em substituição ao Sr. Johannes, aí a gente vai fazer o procedimento dos avisos e comunicado, à igreja. Nós comunicamos aqui o falecimento do jovem Klaus Cristóforo Hopner, filho do seu Ivan, neto do seu Ivan e dona Ivone. Eles participavam conosco há um tempo aqui, participaram um pouco aqui, e eles migraram lá para Carambeí, Sepultamento às 16 horas com o culto na IER Carambeí Colônia. E também queremos avisar no domingo vindouro, que nós teremos a celebração da Santa Ceia. Já fomos tomamos conhecimento do procedimento, para respeitar aí o que a lei exige, e também ter os cuidados, com os membros da igreja. Além disso, também ficam ali à disposição, ainda está perdendo muito o sentido os cartões de Natal, de encaminhar, mas tem uma irmã aí de Arapoti, me parece, ela faz um trabalho bem artesanal e a pessoa pode retirar ali a custo de R$5, levar ou presentear, e seria bem interessante, voltar um pouco a essa atitude, E eu acho que é somente isso no momento. A gente deseja que o culto seja abençoado, seja gratificante e principalmente entregue para o Senhor nessa manhã. Amém? É mais um domingo do Advento e nós convidamos todos os irmãos para este momento devocional, este momento de edificação e glorificação do nosso Deus, Senhor e Pai. Todos sejam bem-vindos ao culto dirigido a Deus, o Pai, Filho, Espírito Santo. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Vamos cantar o hino de número 23 do Inário.
Vamos continuar louvando a Deus numa oração. Oremos. Pai Celestial, estamos na Tua presença como igreja. Fazemos assim porque o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe em Tua presença. Queremos dedicar-te o nosso culto que devemos a Ti. O Senhor nos salvou em Cristo Jesus, Teu Filho unigênito, e nos vocacionou com santa vocação, de tal maneira que o nosso coração só fica em paz e se alegra quando nos colocamos na Tua presença para prestar-te o nosso culto, porque Tu és o nosso Deus, a fonte da vida, o Senhor da vida. E somos-te agradecidos porque Tu és Deus zeloso, poderoso, Deus onipresente, Deus onisciente. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e vem sempre ao nosso encontro, viabilizando as soluções, mostrando o rumo certo para seguirmos. Nós adoramos o Teu nome porque assim o Senhor nos conduz em segurança, em paz. Agradecemos-te, ó Pai, por teres nos dado o privilégio da interpretação dos princípios na Tua palavra, que geram em nós esta certeza de que o Senhor, sendo Criador, Redentor e Consolador, é o nosso Deus, porque Tu és o Deus gracioso. Estamos, ó Deus, neste culto dirigido a Ti, reconhecendo a nossa dependência e suplicando a Tua direção, pedindo a Tua bênção sobre todas as partes deste culto, para que possamos crescer espiritualmente, possamos, ó Deus, conhecer mais a verdade da Tua palavra, possamos firmar mais o propósito em nosso coração de viver vida digna de Ti. Assim suplicamos as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, as famílias da Tua igreja. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do hinário o hino 127.
Vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual neste momento, conforme o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o 4º versículo. Marcos, capítulo 1, do 1º ao 4º versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, Marcos escreveu este evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus, e escreveu para uma igreja em sofrimento, cristãos que podiam a qualquer momento serem lançados naquela arena de Roma e serem ali devorados por feras, fazendo assim um espetáculo com a morte dos cristãos diante de uma multidão de espectadores. Marcos não entra em detalhe no nascimento de Jesus, como faz Mateus, escrevendo o Evangelho, ou mesmo Lucas, que detalham tanto o nascimento de Cristo. Mas Marcos, escrevendo para romanos ágeis, práticos, ele então apresenta Jesus, já aos 30 anos de idade aproximadamente. E ele começa falando sobre João Batista. É o texto que fizemos a leitura propício para este momento do Advento, porque Marcos inicia este evangelho falando sobre João Batista como um que veio para preparar os corações para receberem a Cristo, o Salvador, o resgatador de Deus, para aquele que nele crê. Assim, voltando os nossos olhos para o objetivo de Marcos, achamos João Batista inicialmente como um arauto responsável para anunciar a vinda do Senhor. No 2º versículo do texto que estamos apreciando, nós lemos: conforme, disse Marcos, está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. O nascimento e o chamado de João Batista não foi simplesmente, meus irmãos, um acontecimento nos dias em que começava a expectativa do advento tornar-se maior,
podemos dizer que não foi um acidente na história, não foi um acontecimento também para ilustrar ou tornar-se uma associação aos elementos para a realização do nascimento, o Natal de Cristo Jesus. Não, Deus dirige a história e faz no propósito de realizar os seus desígnios mais elevados em relação ao ser humano. Deus dirige a história permitindo acontecimentos, decretando acontecimentos, mas Ele dirige a história. E assim, nós podemos dizer que para acontecer então o nascimento de João Batista, houve sem dúvida alguma a intervenção de Deus. É só ler o começo do Evangelho de Lucas, porque Lucas, narrando o anúncio do nascimento de João Batista, já apresenta a Zacarias, o pai de João Batista, algumas características que seriam notadas neste arauto de Cristo Jesus, João Batista, porque o anjo, falando com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, disse que ele seria grande diante do Senhor e mais, ele seria cheio do Espírito Santo, e observem bem, irmãos, já no ventre materno. A grandeza de João Batista diante do Senhor, nós podemos ver aqui no Evangelho de Marcos, porque o anjo falou que ele seria grande diante do Senhor, e esta grandeza, no versículo 7 do capítulo 1 de Marcos, ele descreve dizendo, e pregava dizendo, já a respeito de João Batista mais adiante, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Esta é a grandeza de João Batista, que nos faz pensar que a grandeza do ser humano diante de Deus consiste, meus irmãos, no reconhecimento de quem de fato é o Filho de Deus, de quem é Cristo Jesus. Assim, surge João Batista no cenário do Natal, como um arauto responsável, chamado por Deus, dentro da providência de Deus, para proclamar a salvação de Deus. Isso nos faz pensar também agora na tarefa, na missão desse precursor, João Batista, porque no versículo 3 nós lemos, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireitar veredas é de fato trabalho para um arauto. Arauto é uma figura comum. O profeta Isaías utilizou esta figura e Marcos, sabendo que os seus leitores conheciam muito bem o que era um arauto, qual o trabalho realizado por um arauto, uma figura também comum nos dias do ministério terreno de Jesus,
pois que o arauto tinha a responsabilidade de anunciar a chegada de alguém importante. Poderia ser o príncipe, poderia ser o rei, mas o arauto tinha uma responsabilidade ainda maior. Ele só anunciava a chegada de alguém assim, depois de mandar verificar a estrada, o caminho por onde esta pessoa a ser recebida, o príncipe, o rei, haveria de passar e mandar então cuidar, regularizar esta estrada, este caminho. João é assim chamado de arauto, aquele que passa a anunciar a chegada de alguém incomparavelmente mais elevado em sua importância. É o arauto chamado por Deus para comunicar a chegada do Filho de Deus, e ele fez isto com as suas pregações. O reino de Deus está próximo, e assim regularizando, corrigindo o caminho por onde Jesus haveria de passar, o caminho dos corações do ser humano. É assim chamado de arauto. Por isso o apóstolo João, falando também sobre João Batista, ele disse: e houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Isaías, o profeta, é citado aqui pelo evangelista Marcos, já na introdução do seu evangelho, como está no 3º versículo, porque no 2º versículo ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E diz no 3º versículo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías estava séculos antes pregando esta verdade citada por Marcos, mas Isaías não está falando objetivamente sobre João Batista. Ele não dizia que chegaria um momento em que viria João Batista, não. Ele falava sobre a mensagem que o arauto haveria de pregar. E dada a pregação de João Batista, todos identificaram a sua pregação com a pregação ou a profecia de Isaías, daí entender que João Batista era a pessoa, o arauto sobre quem o profeta Isaías estava falando. Era preciso que tivesse então um comunicador, um preparador do caminho dos corações para a chegada de Cristo Jesus, o Salvador. Mas como fazia isto? No 4º versículo, nós entendemos então e podemos ver agora esta mensagem de João Batista, porque ele diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo, olha só, de arrependimento para remissão de pecados. A ênfase da mensagem do arauto João Batista está no arrependimento. É sempre um apelo ao arrependimento. Algumas pessoas olham para João Batista e diz que João Batista pressionava as pessoas, que João Batista pregava uma mensagem do medo. Mas Jesus não, pregava uma mensagem doce do grande amor. Não é verdade? João Batista apelava aos corações, ou conversão ou perdição,
ou arrependimento, ou trevas. Ele pregou a mensagem do arrependimento. Mas se olharmos também no início do ministério do Senhor Jesus, nos evangelhos, os evangelistas dizem, e ele estava pregando o arrependimento. Jesus começa como João, também trazendo uma mensagem de arrependimento. A ênfase da mensagem de João Batista é arrependimento. Arrependimento para reconhecer o amor de Deus. Assim as pessoas estariam preparadas para receberem o presente de Deus, para receberem a Cristo Salvador. E há 3 elementos, então, na pregação de João Batista que chamam muito a nossa atenção, e quero concluir esta mensagem chamando a atenção dos irmãos para estes elementos na pregação de João Batista. O primeiro elemento é contrição. No 4º versículo apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo, diz, de arrependimento. O arrependimento é contrição, pois que é impossível chegar a Cristo sem verdadeiro arrependimento. Mas é bom sabermos que o verdadeiro arrependimento consiste de tristeza pelo pecado, abandono do pecado e volta para Deus. Arrependimento não é filiar-se a uma religião cristã e seguir as normas, os estatutos, ou até mesmo a ética pregada nesta religião cristã. Arrependimento é muito mais do que isto. Nós estamos numa religião cristã porque vivemos a grande experiência do arrependimento. E até mesmo em nosso arrependimento evidencia-se a ação do grande amor e gracioso amor de Deus para conosco. É a experiência de viver a tristeza por ter pecado. Por isso que o apóstolo Paulo já dizia, mas o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. E no final, depois de dissertar a salvação, ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque somos assim. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. E chamados à contrição, ao arrependimento. O outro elemento é o perdão, porque diz arrependimento para a remissão de pecados. João, o apóstolo, apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista foi incansável em apontar para o perdão de Deus em Cristo, que foi imolado, oferecido por causa dos nossos pecados. De maneira que, irmãos, mesmo o ministério preparatório para a chegada do Messias. Usava o batismo como símbolo da purificação dos pecados e o retorno para Deus. O terceiro e último elemento que temos aqui a destacar na pregação de João Batista está no 5º versículo, além do texto que fizemos a leitura no mesmo parágrafo. Da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão.
e confessando os seus pecados. Podemos ver aqui este elemento na pregação do João Batista, a transformação de vida, ou seja, santificação. Então é contrição, é perdão, é santificação. João exigia daqueles que vinham a ele mudança de vida e compromisso com o Filho de Deus, que nasceu naquela manjedoura e agora estava seguindo em direção ao Calvário. Era um compromisso como sinal do arrependimento. Não há como arrepender-se diante de Deus por causa dos pecados e não assumir um compromisso com Cristo. E é impossível assumir um compromisso sério com Cristo sem o verdadeiro arrependimento dos pecados. Os irmãos, no próximo domingo, como o presbítero Elton já anunciou, estaremos celebrando o sacramento da ceia. Então, que a mensagem de João Batista possa ser encontrada durante a semana, a cada momento em nossa vida. Que esta mensagem possa evidenciar em nós o verdadeiro arrependimento, o gozo do perdão de Deus e a vida transformada, para que a comunhão com Deus, testemunhada no sacramento da ceia, seja um testemunho verdadeiro da realidade de Deus, o que faz a sua mensagem em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos passar a palavra para a Selma. A professora Zuleide hoje não pôde vir, está enferma, mas as crianças têm uma mensagem e Selma tem a oportunidade de fazer. As crianças podem vir aqui à frente. Que hoje outras pessoas da igreja também que não vieram pelo mesmo motivo. Porque hoje, por causa da pandemia, a recomendação é o seguinte: se você está gripado, não vai para a igreja, né? Então, até que se prove o contrário, as pessoas estão ficando em casa. Que bom que vocês estão bem e puderam vir para a gente estar louvando a Deus juntos. Assim como tem o Dia das Crianças, o Dia dos Pais e o Dia das Mães, hoje também nós temos um dia muito especial no calendário cristão. Quem é que sabe que dia que nós estamos comemorando hoje? Alguém sabe? Hoje é o dia da Bíblia. Então, antes de passarmos para o estudo, né, propriamente dito, que eu preparei para vocês hoje, eu trouxe umas curiosidades para vocês a respeito da Bíblia, tá? Mas antes da gente chegar lá nas curiosidades, eu ainda quero ensinar para a igreja, inclusive os pais, esse cântico que está aqui. B-I-B-L-A, Palavra do Senhor. Confia nela sempre, a B-I-B-L-A, Bíblia, tá? Então é assim. B-I-B-L-A, Palavra do Senhor, confia nela sempre, a B-I-B-L-A, Bíblia. Tá bom? Fácil, os pais podem cantar também, para depois cantar com as crianças em casa. Vamos lá? B-I-B-L-A, Palavra do Senhor, confia nela sempre, a B-I-B-L-A, Bíblia. Viu que fácil? Claro que é. Vamos lá mais uma vez. B-I-B-L-A, Palavra do Senhor, confia
curiosidades que eu tenho para vocês a respeito da Bíblia é o seguinte, que a Bíblia tem 1189 capítulos, que ela tem 31.163 versículos, 3.566.480 letras. Quem que teve a capacidade de fazer essa conta? 773.693 palavras. Pois é, 2.930 personagens. 2.930 personagens. Noé, Abraão, Lucas, Mateus, né? A palavra do Senhor, a palavra Senhor, se repete 1855 vezes na Bíblia, a palavra Senhor. E se a gente abrir a Bíblia bem no meio, vai dar exatamente no Salmo 118, versículo 8. E que o menor capítulo da Bíblia, quem sabe qual é o menor capítulo da Bíblia? Capítulo. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, que a gente até canta ele às vezes. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. É o 117. E o maior capítulo, que quando o pastor vai aqui no púlpito e fala, irmãos, hoje nós vamos ler o Salmo. Aí a igreja fala, nós vamos sair daqui de noite, porque o Salmo 119 é bem grandão, bem grandão. E a outra curiosidade a respeito da Bíblia é que o Salmo 14 e o Salmo 53 são iguais. Verdade, Pedro? O Salmo 14 e o 53 são iguais. Depois vocês podem ver isso. Vamos mandar isso no grupo da igreja depois, tá? O menor versículo da Bíblia está em Êxodo 20, versículo 13. Menorzinho. E diz, não matarás. Pronto, acabou o versículo. E o maior versículo da Bíblia tem 15 linhas. 15 linhas. E está em Esther 8:9. É bem grande. E existe um texto da Bíblia que foi considerado por Lutero como a Bíblia em miniatura. A Bíblia toda se resumindo só naquele versículo. A Bíblia toda em miniatura, Lutero considerou. Ou o Evangelho em poucas palavras. Qual que é? Ninguém sabe. João 3:16. Vamos repetir todos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Levanta, Pedro, e fala para nós, por favor. Pode falar então sentado, vai. Fala, Pedro. Eu estou pedindo para o Pedro porque eu já vi um vídeo dele falando esse texto de cor, sabe? Eu vi um vídeo, até eu postei lá no grupo da igreja. Então, o melhor que a gente tem a fazer é saber que a Bíblia se renova a cada dia e o nosso refúgio no Senhor é sempre a sua palavra, tá bom? Essas são as curiosidades que eu tenho para vocês sobre a Bíblia. Mas hoje nós estamos no terceiro domingo do Advento e eu queria falar com vocês a respeito dos presentes que Jesus ganhou quando ele nasceu. É muito comum a gente dar presente quando os bebês nascem. Mas esses presentes que Jesus nasceu foram esses aqui: ouro, incenso e mirra. Vocês sabem o que é isso? Por que Jesus recebeu esses presentes? O ouro você sabe, né? Vale alguma coisa, ouro? Vale alguma coisa? Vale muito? Então, irmãos, eu gostaria de trazer para os irmãos o seguinte: a primeira coisa é o seguinte, curiosidades também a respeito desses presentes. Quantos magos levaram presentes para Jesus?
Três. Alguém sabe o nome deles? Diz que era Baltazar, Melquior e Gaspar. E se eu disser que eles, as pessoas também falam que esses homens eram reis. Os reis magos, não é? 3 reis magos. Tá certo? Ok. E se eu disser para vocês que isso não é verdade? Vocês vão acreditar ou vão ficar assustados? Se tiver na Bíblia, é verdade? Alguém tem Mateus 1, versículo 2, por favor? Mateus 1, 2, tá bom, vou ler. Não foi esse texto que eu passei para vocês, né? Mateus 1, 2 diz assim. Mateus 2, de 1 a 2, aliás, desculpa. Tem alguém com esse texto? Tá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Só isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que eram 3 e também não fala os seus nomes. E a gente fica assim, não está na Bíblia, é tradição. Tudo que não está na Bíblia é tradição. Então veja bem, a tradição diz que eles eram reis, que se chamava Baltazar, Melquior e Gaspar. A Bíblia não fala em momento algum que eles eram reis, e a Bíblia não fala que eram 3. A Bíblia só diz que foram oferecidos 3 presentes, e por esse motivo, as pessoas acreditam que eram 3 reis. Mas quantas vezes, por exemplo, que a gente oferece um presente para alguém e diz assim, esse presente está sendo oferecido a você em nome da Igreja Evangélica Reformada de Ponta Grossa. Então é um presente em nome de todos. Isso não significa que porque eram 3 presentes, eram 3 magos, certo? A Bíblia diz que vieram uns magos do Oriente e ofereceram ouro, incenso e mirra. Então eu gostaria de dizer para as crianças o seguinte: a família de Jesus era muito pobre, e a grande prova disso está em Lucas 2:24, naquilo que eles levaram ao templo quando foi apresentar Jesus. Quem tem Lucas 2:24? Lê para mim. Para dar ofertas segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eles levaram 2 pombinhos para oferecer. Quando o menino Jesus nasceu, levou no templo e levaram 2 pombinhos. Normalmente, sabe o que as famílias levavam? As famílias que tinham dinheiro? Levavam bois, carneiros, né? Ovelhas. Mas a família de Jesus era pobre e tinha 2 pombinhos para levar, quando Jesus foi apresentado. Como ele era tão pobre, Deus, na sua grande provisão, abençoou, então, olha aqui, orientou que os magos levassem ouro, porque Deus também sabia que esse menino, ele em algum momento tinha que fugir para o Egito com seus pais, porque o rei daquela época queria matar Jesus quando ele nasceu, o rei Herodes, lembra? E a Maria e José tinham que fugir, e eles não, família pobre. Então esse ouro que foi oferecido para o menino Jesus ia servir de provisão durante a fuga para o Egito. Olha como Deus já estava pensando em tudo, e é assim que Deus faz. Ele pensa em tudo nas nossas vidas. Então o ouro era também presente que se oferecia a reis. E quando eles levaram o ouro para o menino Jesus, era como se eles estivessem reconhecendo Jesus como rei. E a pergunta que eu tenho a fazer: Jesus é o seu rei? Ele é o seu rei? Se ele é o seu rei, você precisa dar para ele o maior tesouro que você tem. E qual é o maior tesouro que você tem? O coração. Dê o seu coração para Jesus. O outro
presente foi incenso. Vocês sabem o que é incenso, crianças? Não sabem. Incenso era utilizado pelos sacerdotes lá no templo. E o significado de incenso era oração. Vamos ver o que a Bíblia fala? Salmo 141, 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e levantar das minhas mãos como a oferta da paz. Seja a minha oração como um incenso. Sabe, porque o incenso, ele era como um cheiro, um perfume. Então, o sacerdote acendia o incenso e aquele cheiro subia. Por isso que tem um texto na Bíblia, que eu não sei aonde que está, mas diz que as nossas orações chegam como um aroma suave diante de Deus. Por incenso é o significado das orações. O sacerdote era responsável para entregar as orações do povo. Então, o incenso significava as orações pelo povo. Os magos, quando deram incenso para Jesus, eles sabiam que era uma oferta sagrada, um significado sagrado, que simbolizava que Jesus viria para ser o sacerdote. O ouro significava que Jesus veio para ser rei. O incenso, que Jesus veio para ser o sacerdote, aquele que ia interceder. Interceder, eu vou contar para vocês o que é interceder. É assim, por exemplo: pai, eu quero um dinheiro porque hoje eu vou lá no McDonald's. De jeito nenhum, não vai. Ô mãe, eu pedi um dinheiro para o pai e ele não quis me dar. A senhora fala com ele. Aí a mãe fala: ô pai, ele merece, dá para ele, né? Interceder é quando alguém advoga no nosso lugar. Então Jesus veio para ser esse sacerdote, aquele que é o nosso advogado. A gente faz as coisas erradas e o diabo fala assim: coisa boa que você fez isso, porque agora você está condenado. Oba, eu tenho um advogado, que ele vai dizer: o meu sangue lá na cruz veio também para resolver essa questão do Pedro, da Débora, do Ricardo, da Isabel, né? Então está tudo pago, está tudo pago. Então o incenso veio para reconhecer que Jesus é o sacerdote, o rei, o sacerdote, né? Agora vamos ver a mirra. Sabe o que é mirra? Não, nem teve curiosidade. Primeiro, antes de passar para a mirra, eu quero que fazer uma pergunta. Se vocês reconhecem que Jesus é o nosso sacerdote, aquele que ora, intercede a Deus por nós. Reconhecem isso? Levanta a mão quem reconhece. Não, Raquel, não, Débora. Não reconhece? Ok. A mirra, ela tem propriedades medicinais, antisséptica, analgésica e aromática. A mirra é um óleo muito cheiroso que vem de uma planta espinhosa que tem até 3 metros de altura. Ela pode ir até 3 metros de altura, a mirra. Isso. E era utilizada pelos profetas para ungir reis e rainhas. A rainha Esther foi ungida com mirra, a palavra de Deus diz. Então ela era utilizada para ungir pessoas que fossem consagradas reis e rainhas. Os magos então deram mirra para Jesus para reconhecer que Jesus então agora era o profeta. Quem é que ungia? Não eram os profetas? Então agora Jesus é reconhecido como profeta através do presente da mirra. Jesus é o profeta supremo, aquele que haveria de vir cumprir todas as profecias a seu respeito, anunciando um novo tempo da graça de Deus. Então, para terminar, veja, todos precisam de um rei ou governante que lhe seja superior. Todos precisam de um sacerdote ou alguém que lhe ajude ou lhe defenda. Todos precisam
precisam de um profeta ou alguém que lhe ensine a verdade. A plena realização dessas 3 funções estava naquele menino. Por isso que ele ganhou o presente de rei, o presente do sacerdote e o presente do profeta. Ouro, incenso e mirra. Presentes com significado. Ouro simbolizando a realeza. Jesus é o Rei dos Reis. Incenso simbolizando o sacerdócio, o único intercessor entre nós e Deus, aquele que ora a Deus por nós. E a mirra, que simbolizava também a paixão e a morte de Jesus, porque era algo que podia usar para preparar o corpo para o túmulo. A mirra também servia para isso. E simbolizando também o profeta. Muito bem. Crianças, o que significava o ouro? Jesus é o rei. O que significa o incenso? Jesus é o sacerdote, muito bem. E a mirra significa que Jesus é o... era para ser usado na morte, mas Jesus era aquele que unge. Profeta. Muito bem, o profeta. Vamos então terminar essa parte de pé, cantando o cântico, todos com a igreja. Seu nome é maravilhoso. Crianças podem voltar com os pais e cantar junto com a igreja. E a palavra volta para o pastor. Nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas, portanto, os irmãos têm oportunidade para o recolhimento. Vamos ofertar. Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto com uma oração. Estaremos orando em favor da família orientada e a bênção apostólica, o amém tríplice. Vamos orar. Pai celestial, no final deste culto dirigido a Ti, expressamos-te, Senhor, mais uma vez a nossa gratidão. Queremos dar-te graças pela vinda de Cristo Salvador, que nasceu naquela manjedoura, mas veio com o propósito para reinar e reina em nossos corações, pois que estabeleceu o seu reino. Somos-te agradecidos porque o Senhor nos tornou súditos neste reino, o Senhor nos tirou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvamos-te, ó Pai, por esta dádiva. Louvamos-te porque Tu és o Deus que ama, que dirige, que sustenta. Assim nós queremos colocar na Tua presença a família do nosso irmão Ivan e Ivone, principalmente a Ivana, sua filha, cujo filho, Klaus, faleceu no dia de ontem. Sabemos que há tantas dores naqueles corações pela perda, separação de pessoa tão querida para a família, para todos nós. E queremos, ó Deus, suplicar o Teu consolo, pedir que estejas, ó Pai, presente naquelas vidas, dando o encorajamento necessário para enfrentar os desafios, principalmente neste momento desolador. Estejas cuidando daquela família e todos os familiares, os amigos. Estejas, ó Pai, neste dia, dando as Tuas bênçãos de maneira muito especial para os familiares e a família do Ivan. Assim nós suplicamos as Tuas bênçãos, fica conosco, leva-nos de volta aos nossos lares sob Teu cuidado paternal. Dá-nos uma semana agradável, uma semana voltada para a Tua glória. Propicia-nos, ó Deus, a segurança que o Senhor quer para todos aqueles que amam o Senhor. Receba a nossa gratidão, pois oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.